a minha fala saudando os múltiplos femininos na sala, dizendo que o Café com Ciência é amigo das estudantes que são mães, então que a gente se habitue a ouvir, né, o chorinho da criança, assim, que isso não seja um ruído que nos disperse, que isso seja, que faça parte de estar em sala de aula numa universidade, para que os nossos banheiros não sejam mais inclusivos do que as nossas salas, né? Os banheiros do IFCH dizem, aqui cabem todos os femininos. Que as salas também consigam dar conta de todos eles. Então, fico muito feliz em ver vários hoje aqui nessa sala. E a minha fala hoje fiquei pensando no que eu poderia compartilhar com vocês quando o professor Catani me pediu para falar algumas linhas mestras que teriam me vindo a partir da pesquisa que eu fiz na minha tese. Algumas linhas de força dessa pesquisa, que é sobre pobreza. Sobre um certo discurso colonial sobre pobreza. E fiquei pensando, então, no que eu poderia trazer para vocês, porque, afinal de contas, foram tantos anos produzindo uma tese, né? Tem tantas páginas, a gente tem tanta coisa para falar. E aí eu me lembrei do Michel Houphouët-Boigny, um antropólogo haitiano, que, se vocês não conhecem, procurem. O fato da gente não conhecê-lo diz muito a respeito dos nossos discursos coloniais sobre pobreza. E o modo como nós concebemos a pobreza como um lugar vazio de anunciação, incapaz de falar, incapaz de nos trazer saberes interessantes para darmos conta dos nossos próprios problemas, né? Bom, o Michel Houphouët-Boigny fala num livro chamado Global Transformation, Anthropology and Global Transformation, acho que tem uma tradução em espanhol dele. Ele diz que quando convidam ele para falar, ele geralmente escolhe compartilhar as questões ardentes dos temas que ele vem estudando. Mais do que dados, então, mais do que aprofundar temas sobre os quais eu venho me debruçando há 10 anos, e eu convido vocês a lerem a tese, se quiserem isso de forma mais detida e profunda, o que eu fiz hoje foi selecionar algumas questões ardentes para compartilhar com vocês a respeito desse tema, que o professor Catani batizou nossos caros pobres, nossos ricos caros. Então, movida por esse título, convidada por esse título, preparei essa fala de hoje. E ela vai ter basicamente 4 etapas. A primeira delas, em que eu vou falar um pouco sobre a emergência da pobreza global, narrativas hegemônicas do pós-Segunda Guerra. Depois, então, nós vamos entrar em nossos caros pobres, a pobreza como lugar vazio no coração da ajuda internacional. Depois disso, a gente passa para insurgências desde o Sul, colocando o problema em outras chaves. E, por fim, eu faço um convite a vocês, um convite de liberação do pensamento e da imaginação sociológica. A descolonização da pesquisa social sobre pobreza. E aí tem algumas propostas. Pois bem, tudo isso vem de um dado encontro meu com epistemologias do Sul, com teoria social produzida nesses países que a gente veio a conhecer por um discurso que os coloca no lugar de pobreza, privação, destituição, prostração. Países que a gente não costuma ver associados à produção de conhecimento interessante, à produção de ciências sociais, menos ainda de universidades produtivas nesse sentido. Então, o que eu faço também, e por isso eu fiz questão de trazer slides com as caras dessas pessoas, as fotografias desses pensadores e o nome deles, para que vocês possam anotar e visualizar de que mão vem a teoria social produzida aí, de que cor de pele vem a teoria social produzida aí, de que experiência concreta no mundo ela está saindo, para que isso possa inspirá-los, e aí eu acho que a função do Café com Ciência também é essa, de popularizar esses achados, de que ele sirva também para vocês, que ele sirva para dar conta dessas questões sobre as quais nós viemos nos debruçando, quase sempre sobre as mesmas chaves. A gente muda um pouquinho a pesquisa, mas a gente segue fazendo as mesmas perguntas. E com as mesmas perguntas a gente não vai chegar a lugares muito diferentes. Então o convite é que a gente formule perguntas novas para dar conta da novidade. A gente não vai conseguir dar conta da novidade com perguntas velhas, reformuladas e retentadas. E o convite aqui, tem gente fazendo perguntas incríveis. Tem gente fazendo perguntas com muito potencial descolonizador. A gente aqui não está sabendo acessar essa teoria. E dizer que ela não existe, dizer que há uma crise nas ciências sociais, é ignorar a potência das ciências sociais produzidas no sul do mundo. Então também é uma tentativa de compartilhar isso com vocês hoje.
Bom, começo dizendo que eu vou partir do pressuposto de que aquilo, e é daí que a gente parte, aquilo que se convencionou chamar de pobreza não é um fato inerte da natureza, não é algo que está ali e eu posso apontar, mas se trata de uma ideia que tem um vocabulário, uma narrativa, um imaginário e uma estética que lhe dão realidade em determinado contexto social e para determinado grupo social. Eu vou esmiuçar um pouco essa frase e vocês vão entender a que eu me refiro. Se, por exemplo, a gente for pensar nos Aymara na Bolívia, para os Aymara, pobre, a palavra pobre, designa aquele que não tem família. Se a gente for ver entre comunidades indígenas amazônicas, pobre equivale a solteiro. O que isso nos quer dizer? Quer dizer que pobreza é avaliado como, a partir das relações sociais de um dado indivíduo ou grupo e da possibilidade que ele tem de dar conta da sua vida sozinho. O indivíduo que tem que dar conta da sua vida sem relações é pobre nessas comunidades. Entre os persas, especificamente os sufis, a pobreza indica uma subsistência baseada em simplicidade, frugalidade, suficiência e respeito por tudo que é vivo. Bom, esses exemplos nos ajudam a sondar a pluralidade de entendimento sobre o que é pobreza e sublinhar a necessidade da gente pensar nela como fenômeno multifacetado, complexo, definido sempre nas suas relações, sempre histórico e sempre situado. Esse entendimento se torna imperativo quando nós somos confrontados com uma determinada noção de pobreza, que se tornou hegemônica e que, apesar de ser filha de um determinado arranjo político que a gente consegue localizar muito especificamente, ele acaba se apresentando como universal, unívoco, e ele segue lastreando a produção de conhecimento nas ciências sociais, nas políticas públicas, na intervenção internacional sobre pobreza. Bom, que conceito é esse de pobreza? É um conceito que emerge no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação das Nações Unidas e a celebração, no âmbito das Nações Unidas, de um novo consenso. Que consenso é esse? A única possibilidade de se evitar uma nova guerra estava numa paz a ser conquistada pela via do desenvolvimento. As palavras sagradas do professor, né? As palavras divinas, que abrem todas as portas, que permitem qualquer intervenção, que possibilitam desde a pesquisa social até os pesquisadores sociais com suas maletas, chegando nos países, até ONGs sem nenhuma autorização nacional que adentram as portas dos países como se não houvesse soberania no cenário internacional. O desenvolvimento, esse termo amébico, que serve para designar absolutamente tudo e nada, e permitir expropriações terríveis, né, como outrora muitos outros discursos permitiram, como o da civilização, por exemplo. E o dos direitos humanos também vem permitindo. Bom, essa afirmação de que a única paz possível se daria pela via do desenvolvimento, nesse momento histórico, né, que é a paz conquistada na fase de pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, até foi bem recebida nos países do sul do mundo, naquele momento histórico. Por quê? Porque muitos deles, esses países do sul, vinham do continente asiático e africano, mobilizados por lutas de libertação nacional. Então, essa fase pós-Segunda Guerra é uma fase marcada por inúmeros processos de libertação nacional. Quase 40 países, em torno de 40 países africanos e asiáticos conquistam a sua independência em relação a colonizadores que sentavam no Conselho de Segurança da ONU nesse momento histórico e passavam a fazer parte das cadeiras das Nações Unidas. Pois bem, havia esperança entre esses países de que essa proposta de uma paz por via do desenvolvimento pudesse se tratar de um acerto de contas, de finalmente se ter a possibilidade de um ajuste que daria conta de reconhecer as feridas impostas pelo colonialismo, a espoliação de riquezas a que foram submetidas as populações tradicionais, a espoliação dos territórios, a construção ativa do empobrecimento
dessas comunidades. Essa esperança, ela também se alimentava do fato de que a guerra, essa a que se punha fim, havia sido comandada, se vocês lembram bem, contra um regime fundado sobre o racismo. Bom, intelectuais europeus nesse momento histórico se levantavam para dizer que o humanismo europeu era oco, que esse humanismo europeu, de que tanto se gaba essa Europa, nesse momento, não foi capaz de impedir uma guerra fratricida, não foi capaz de impedir os horrores do Holocausto. Esse humanismo que já justificou tanta coisa, esse humanismo que daria conta de uma civilização inteira, das missões civilizatórias a que a Europa se dedicou. Junto com Hannah Arendt, Aimé Césaire, martinicano, a Hannah Arendt também é pouquíssimo lida, interessante se vocês não conhecem o trabalho dela ainda, né? Europeia, mas judia, vai viver como pária nos Estados Unidos, vai escrever desde lá, escreve esse livro mandatório, que é As Origens do Totalitarismo, fala sobre antissemitismo, racismo, como base do que aconteceu, e aí se encontra com o discurso do Césaire. O discurso do Césaire, Aimé Césaire, o poeta da negritude, um dos fundadores do movimento da negritude, esse discurso sobre o colonialismo, que vocês encontram em PDF na internet, é um discurso de cerca de 12 páginas, dá para ler inteiro muitas vezes. Esse discurso vai dizer, concordando com Hannah Arendt e acrescentando algo mais aí, ele vai dizer, bom, talvez, e a gente lendo esse discurso pudesse pensar nesse momento histórico, talvez tenha chegado o momento de descobrir que essa civilização fundada sobre a violência, a escravidão, o sangue e a morte de populações inteiras trazia no seu coração um Hitler que só se ignorava por falta de lógica. É isso que o Césaire vai dizer no discurso sobre o colonialismo. Ou seja, há um ar aí de que algo talvez esteja acontecendo. Essas nações com sucesso nos seus processos de independência, esses escritos vindo à tona, uma denúncia de uma certa Europa, a denúncia de um certo Ocidente, que talvez não tenha dado conta, não tenha notado o Hitler que trazia em seu coração. Bom, infelizmente, esse clima não se confirma. O discurso do desenvolvimento que o desenvolvimento prometia, ele não consegue cumprir. E o que vem à tona, nas palavras do argentino Walter Mignolo, é um desenvolvimento que torna-se um novo termo na retórica da modernidade para esconder a reorganização da lógica da colonialidade. Novas formas de controle e exploração do setor do mundo, agora decodificado como terceiro mundo e países subdesenvolvidos. Bom, o intelectual Majid Hanema, depois tem a foto com o nome dele, ele é iraniano, cientista social iraniano, ele vai escrever um verbete no dicionário sobre desenvolvimento. Tá aqui. Esse dicionário tem verbete da Vandana Shiva, do Arthur Escobar, tá lindo, tem tradução para o espanhol. E no verbete dele ele vai dizer o seguinte, acompanhem comigo, a pobreza global, que inicia aí nesse momento histórico, que é decretada, que é descoberta, é uma construção inteiramente nova e moderna. Os materiais básicos envolvidos em sua construção são essencialmente a monetarização da vida e a integração forçada das sociedades vernaculares na economia mundial. Em um dos seus primeiros relatórios, o Banco Mundial correlaciona de perto o problema da pobreza global com os produtos nacionais brutos dos países. E o que ele postula aí? Postula que os países com uma dada renda média são, por definição, pobres e subdesenvolvidos. Expressa a responsabilidade das nações mais ricas, sendo a mais rica os Estados Unidos, de ajudar os países pobres a elevar seus padrões de vida. Assim, pela primeira vez na história, nações e países inteiros passam a ser considerados e se considerarem pobres, sob o argumento de que sua renda é insignificante em comparação com aqueles que hoje dominam a economia mundial. Consequentemente, a renda nacional foi introduzida como uma nova medida global para expressar os vários estágios de desenvolvimento econômico proposto como resposta final à pobreza. Bom, esse foi o mote, essa construção foi o mote pelo qual os em torno de 40 países recém-independentes, que haviam acabado de fazer seus processos de libertação e de luta por independência, fossem convertidos em pobres. Um pouquinho antes, movendo lutas
revolucionárias por independência. Logo, decodificados pelo que eles falam, pobres. É assim que eles vão ingressar nessa Organização das Nações Unidas, onde eles seriam, importante dizer, maioria. As Nações Unidas têm 91 países, quando 40 dos ingressantes são países recém-independentes, antigas colônias. Talvez isso queira nos dizer alguma coisa, né? Inclusive tem um movimento super interessante que parte daí, que é o movimento de Bandung, dos não alinhados. Países que não querem aliar-se nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética nesse momento histórico, mas querem pensar o seu desenvolvimento em outros termos. Muitos desses países entrarão nesse diálogo. Mas bem, nesse momento então, vem à tona um tal discurso sobre pobreza, onde ela vai ser anunciada, e aqui eu defino, por seu lugar vazio, pelo que lhe falta. É desse modo que primeiro vai se ter contato, que inicialmente a gente vai ter contato com o que se decodifica como pobreza global. A pobreza global vai ser caracterizada, amplamente difundida, fotografada, filmada, pelo que lhe falta. Bom, importantíssimo nisso é o fato de que a pobreza global vai ser denunciada, combatida, erradicada pela nova estrutura de manutenção da paz, que lhe desliga completamente dos processos de espoliação colonial que construíram essa pobreza. Ou seja, o processo de empobrecimento que dá origem à situação de indigência de diversos povos é desligado do conceito de pobreza global. E o que acontece é uma responsabilização maciça de países inteiros pela penúria em que se encontram. E a atribuição desse Estado a um certo gosto pelo obscurantismo, a ignorância, a uma certa característica desses povos tradicionais que não se libertam das suas culturas estagnantes. Ou seja, essa pobreza global, descoberta nesse momento histórico, essa pobreza que se declara guerra, quase se confunde com o público, essa subjetivação, na verdade, essa subjetividade que é criada aí, porque o pobre, como tal, é criado nesse momento como alguém que padece, algo que falta, alguém a quem falta algo. A pobreza como lugar de não gente. Isso tudo vai nos construindo, vai nos mostrando que subjetividade é essa. A ponto do Majid Hanema, que é esse cientista social iraniano e que também foi diplomata na ONU nesse momento, pelo Irã, pedir a palavra em determinado momento da Assembleia Geral das Nações Unidas e perguntar se o que as Nações Unidas queriam erradicar era a mesma pobreza ou eram os pobres. Ou seja, o modo como a luta é mobilizada a luta contra a pobreza envolve estar contra o que as Nações Unidas dizem que é atraso, ignorância, feitiçaria, obscurantismo, indolência, preguiça dessas populações, diz muito sobre um dado discurso sobre pobreza, que decodificaram e tiveram sucesso em fazer isso, espaços potentes, recém-herdeiros de lutas coloniais, que poderiam muito compartilhar com outras nações do sul do mundo que já haviam vivido ou que não viveram esses processos, não tiveram revoluções anticoloniais eles próprios e poderiam aprender com elas, que isso fosse convertido em impotentes, carentes, essa comunidade inteira, com essa luta histórica, densa, fosse então arrefecida na sua potência. E mais, construída como passado a ser superado. É muito interessante esse mecanismo de construir África como passado. África e América Latina e Ásia, sul do mundo, como passado, ou seja, não contemporâneo. Não contemporâneo. E construir um certo espaço como não contemporâneo diz muito, porque é não vê-lo como alternativa. Eu não vejo como gente vivendo aqui e agora, compartilhando o mundo comigo e produzindo respostas possíveis a problemas aqui e agora. Não, eu vejo como um passado, algo que eu já superei. Isso é um jeito de arrefecer também a potência desses espaços. Não só são construídos como passado, mas são construídos como espaços que não fazem parte, que não dizem respeito ao contexto global.
é construída não só como passado, mas como algo distinto da modernidade, algo distinto do desenvolvimento. Afinal de contas, ser subdesenvolvido não é como ser um indígena latino-americano, não é como ser um negro africano. Ou seja, o subdesenvolvimento é construído como algo que acontece lá, África, América Latina. Enquanto o desenvolvimento, esse da modernidade, esse construído à custa de muito sangue, muito ouro, muita riqueza desses espaços, é construído como um fenômeno absolutamente do norte, europeu e americano. Como se esses dois processos não estivessem absolutamente intrincados, dependendo um do outro para acontecer. Ou seja, não é possível falar de pujança, riqueza norte-centrada, sem falar de espoliação no sul. Esse processo é um só. Não se trata de coisas apartadas. É isso que os estudos pós-coloniais, anticoloniais, decoloniais, tanto tentam reforçar, mas que os teóricos do sul do mundo estão aqui trazendo também, desde já há mais tempo, inclusive. Bom, a pobreza como lugar vazio, gente, de desenvolvimento, professor, por favor, é um lugar de onde as pessoas não podem viver. É um lugar onde as pessoas têm que ser retiradas. Vejam como isso vai aparecer nos trabalhos depois. A pobreza é um lugar da onde eu tiro gente. Não é um lugar onde as pessoas vivem. É um lugar que tem que ser combatido, erradicado. É construída como lugar vazio, no sentido de que não é possível conceber a pobreza de qualquer maneira criativa, de qualquer maneira concebendo lutas ou resistindo. Ela é simplesmente um lugar de prostração, débil, enfermo, carente, de não gente. E aí eu coloco que começa a se operar um processo que é a exotização da pobreza por duas vias. A primeira é a demonização do pobre, a conjuração desse estranho, porque o pobre é sempre um estranho, né? Ele é sempre perigoso, ele é sempre alguém que eu não conheço, que vai me trazer doença, que faz muito filho, que transmite germes desconhecidos, né? Que vem ao mundo com feitiçaria, doença, que tem que ser extirpado. Então a conjuração do estranho, do pobre como estranho, a exotização da pobreza, o discurso de ódio mobilizado em relação a esse grupo. Um grupo que tem que ser impedido, contido, limitado. No limite tem que ser punido, encarcerado. Porque se a gente deixa, se proliferam. Tem essa coisa que eles se proliferam loucamente. Eles proliferam filhos, eles proliferam germes, eles proliferam feitiços, crimes. Né? Então, a exotização da pobreza, pela sua conjuração, sua demonização. E, ao mesmo tempo, esse outro lado da exotização, a produção da pobreza como corpo dócil. Isso é importante da gente falar. Porque esse processo é mais tênue. Ele vem com um discurso benevolente. Ele vem com uma série de políticas de fixação. Ele vem com uma série de políticas destinadas a encontrar esse corpo dócil que estava ali só esperando, afinal de contas, ser resgatado. Esse corpo que está ali pronto para tudo, entregue ajuda internacional, grato. E se não é grato, a gente não gosta. Se não é grato, causa mal-estar. Se a gente for ver, gente, um exemplo muito que nos ajuda a entender isso de maneira muito contundente dentro da universidade. O modo como alunos indígenas, numa sala de aula, tem um exemplo, que eu vou dar para vocês. Um aluno indígena numa sala de aula, que durante 3 semanas não falou nada. E na 4ª semana falou, e ficou 1h30 falando. Por quê? Porque são outras temporalidades. É outro modo de se relacionar com a palavra, com a escuta. É outro modo de conceber a própria fala como possível. E aí o que essa professora vai dizer? Não dá. Não ouviu nada, não participou nas primeiras 3 semanas e depois só ele queria falar. Decodificação desse corpo como corpo dócil, que deveria estar grato por essa vaga que ele ganhou, que não era dele. Como é que agora está aqui, fazendo isso, submetendo a turma a isso? Isso é docilização desses corpos. E é fácil apontar para o outro, mas reconhecer o colonizador em si é super difícil. E é o que o UNSCR nos convida a fazer, o Franz Fanon também. Eles vão dizer, reconheça o colonizador em você. Ou seja, quando eu também espero uma postura, quando eu trabalho com grupos vulneráveis, como objeto da minha pesquisa, e eu espero que eles cooperem comigo. Como assim eles não querem responder a tudo que eu pergunto? Não querem me responder quantas vezes transam por semana? Não querem me dar essas respostas? Me mentem? Eles me mentem. Tem gente que diz isso. Como esses discursos surgem, gente, quando a gente está fazendo pesquisa social?
A gente tem que começar a dar conta da docilização de corpos que a gente opera. Como a gente espera que esses corpos sejam dóceis? Como é dado que a pobreza está aberta e esperando o pesquisador chegar e deveria ser grata, porque tem alguém que se interessando por eles. Enquanto que a riqueza, os ricos, seguem absolutamente fechados a isso. Não se desenvolve sequer metodologia para se chegar a isso. Se hoje a gente quisesse acessar um deles, a gente não sabe nem como procurar. A pobreza não. A gente consegue, no lugar, dizer, não, aqui, esse é o lugar dos pobres. E eu gostaria de ler para vocês um trechinho, se vocês me permitem, e acho que a literatura está aí para nos ajudar nesse sentido, desse escritor português que é o Antônio Lobo Antunes. Não sei se vocês conhecem. Antônio Lobo Antunes. Ele é de Benfica e ele foi enviado como médico, psiquiatra, para auxiliar, para atender como médico, na libertação colonial da Angola. E lá ele escreve esse texto que se chama Os Pobrezinhos. Docilização da pobreza, tá? A gente tá aí. Na minha família, os animais domésticos não eram cães, nem gatos, nem pássaros. Na minha família, os animais domésticos eram pobres. Cada uma das minhas tias tinha o seu pobre, pessoal, intransferível, que vinha à casa dos meus avós uma vez por semana, buscar com sorriso agradecido sua ração e comida. Os pobres, para além de serem, obviamente, pobres, de preferência descalços, para poderem serem calçados pelos seus donos, de preferência rasgados, para poderem ser vestidos por camisas velhas, que se salvavam desse modo do destino natural dos pregões, de preferência doentes, a fim de receberem uma embalagem de aspirina, deviam possuir outras características imprescindíveis, irem à missa, batizarem filhos, não andarem bêbados e, sobretudo, manterem-se orgulhosamente fiéis a seus benfeitores. O plural de pobre não era pobres, o plural de pobre era esta gente. No Natal e na Páscoa, as tias reuniam-se em bando, armadas de fatias de bolo, saquinhos de amêndoa e outras delícias equivalentes, e deslocavam-se piedosamente ao lugar onde estavam esperando-nos, isso é, um bairro de casas de madeira na periferia de Benfica, a fim de distribuírem, numa pompa de reis magos, blusões de lã, cuecas e sandálias que já não serviam a ninguém, imagens de Nossa Senhora de Fátima e outras maravilhas, de igual calibre. Os pobres surgiam logo de suas barracas, alvoroçados e gratos, e as minhas tias preveniam-me logo, não se chegue muito que essa gente tem piolhos. Nessas alturas e só nessas alturas era permitido oferecer aos pobres dinheiro, presente sempre perigoso, por correr o risco de ser gasto de forma irresponsável. Essa gente, coitada, não tem noção do dinheiro. O pobre da tia Carlota, por exemplo, foi proibido de entrar na casa dos meus avós, porque quando ela lhe meteu 10 tostões na palma, recomendando que não gastasse em vinho, o atrevido lhe respondeu, mal criadíssimo, não, minha senhora, vou comprar um Alfa Romeo. Os filhos dos pobres definiam-se por não irem à escola, serem magrinhos e morrerem muito. Ao perguntar as razões dessas características insólitas, foi-me dito, num encolher de ombros, o que é que o menino quer? Essa gente é assim. E eu entendi que ser pobre, mais do que um destino, era uma espécie de vocação. Docilização da pobreza. A pobreza como lugar carente, pronto e entregue ao pesquisador, ao agente da ajuda internacional, ao executor de políticas públicas, pronto a ser salvo. Essa é uma outra tendência nebulosa. E a gente vai ver isso não só nos pobrezinhos, mas no discurso de posse do presidente americano Henry Truman, em 1964, quando toma posse da presidência e vai fazer o seu discurso. Esse momento é importantíssimo. É um momento ápice na corrida para o desenvolvimento. É um momento ápice de Guerra Fria. E ele vai dizer, gente, escutem, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele vai dizer, mais da metade da população do mundo vive em condições abjetas. Sua alimentação é inadequada, é vítima de enfermidades. Sua vida econômica é primitiva, está estancada. Sua pobreza constitui um obstáculo e uma ameaça, tanto para eles quanto para áreas mais prósperas. Pela primeira vez na história, a humanidade possui conhecimento e capacidade para aliviar o sofrimento dessa gente. Creio que deveríamos colocar à disposição dos amantes da paz os benefícios de nosso acervo de conhecimento técnico, para ajudá-los a conquistar uma vida melhor. O que temos em mente é um programa de desenvolvimento. Produzir mais é a chave para a paz. A chave para produzir mais é uma aplicação melhor e mais vigorosa do nosso conhecimento técnico e científico. E aí o que acontece? Com esse discurso,
se mobiliza nos Estados Unidos uma estrutura que vai da criação dos primeiros grandes centros de pesquisa sobre pobreza. A Universidade de Wisconsin vai ter o primeiro, vai ser diretamente ligado ao Departamento de Estado americano e vai auxiliar e vai inclusive informar a política externa americana nesse período. Ou seja, um certo discurso sobre pobreza, a pobreza como corpo dócil, a pobreza conjurada, naquilo que tem de rebelde e de potente, vai aparecer e vai informar toda a pesquisa social nesse momento histórico, desde um grande centro produtor de conhecimento, que é os Estados Unidos. Não é à toa que, nesse momento histórico, os governos desses países serão decodificados como governos não confiáveis. E aí o que acontece? ONGs americanas é que vão fazer o trabalho, porque, afinal de contas, como confiar nos governos do terceiro mundo? Nesse momento se proliferam organizações não governamentais. A maior delas, a USAID, desculpe, 54, isso. A USAID, from the American people, então, as pessoas, o povo americano, na USAID, a Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que, gente, vejam só, na barra, somos nós, quem somos, história, vai nos dizer muito diretamente os seus objetivos. O primeiro, criar mercados para os Estados Unidos, por meio da redução da pobreza e aumento da produção nos países em desenvolvimento. E depois, o segundo objetivo, reduzir a ameaça comunista, ajudando os países a desenvolverem-se sob o regime capitalista. Hoje, pesquisado, ainda hoje, somos nós, histórico USAID. Bom, desde então, a USAID vai capitanear não só recursos do governo americano, mas das Nações Unidas, vai formar especialistas, vai demandar especialistas, vai fazer relatórios, vai executar projetos, vai oferecer projetos, vai levantar milhões de dólares para investimento no país, não, para levantar a sua estrutura física robusta nos países em que ela vai operar. Não por acaso os prédios, a estrutura física da USAID em países como o Haiti, por exemplo, hoje existem em lugares que eram casarões coloniais. A casa do colonizador é hoje ocupada coerentemente pela USAID, ou seja, a sua estrutura é milionária, ela movimenta milhões de dólares. Isso faz com que a gente vá começando também a fazer esse vínculo, que depois eu vou propor como indissociável, não da pobreza, com essa noção de desenvolvimento e desigualdade social, mas de uma certa riqueza e movimentação de milhões de dólares, de uma estrutura milionária, com o que é decodificado como pobreza. Como essas coisas vão andar juntas, né? E é essa ligação que a gente tem que voltar a fazer. Pois bem, isso vai operar algo que o Jean Casimir, esse sociólogo haitiano ainda vivo, vai chamar nesse livro, que se vocês não conhecem, procurem. Também ele está disponível em espanhol, ele foi escrito em espanhol, porque o Jean Casimir fez seu doutorado na Universidade do México, no momento em que muitos brasileiros também se encontravam lá, os teóricos da teoria da dependência, principalmente o Rui Mauro Marini. Ele vai ser um colaborador. E vai escrever esse livro indispensável que se chama La Cultura Oprimida. E o que ele vai dizer ali? Ele vai dizer que vem se operando, desde o momento pós-Segunda Guerra, algo que ele decodifica como envilecimento da pobreza. E o que é envilecer? É tornar vil, é construir como vil. O que o Casimir vai dizer? Ele vai dizer que são construídos como vis práticas e saberes que essas populações mobilizam para manter a vida e o laço social vivos e operantes. E que são aí denunciadas como arcaísmo, ignorância, obstáculo ao desenvolvimento, mal que deve ser extirpado, né? Envilecer a pobreza é partir do pressuposto de que toda pobreza é igual e decretá-la sempre vil. Isso é um modo de colonizar a vida pelo discurso. Isso é importante. As formas que a gente opera para colonizar a vida pelo discurso. E de impedir que uma dada pobreza deixe de ser concebida como problema social, na mesma medida em que uma certa riqueza pudesse ser considerada como tal.
No Haiti, a teoria social haitiana, aí as insurgências desde o sul, Georges Anglade, não sei se vocês já ouviram falar também, tem um monte de nomes aí interessantes. O Georges Anglade é cientista social, geógrafo e linguista. Ele morreu no terremoto de 2010. A obra dele está toda disponível na universidade, na biblioteca da Universidade do Quebec. Em um momento que ele é premiado por essa universidade, pelo conjunto da sua obra dedicada a estudar desenvolvimento e democracia, ele vai fazer um discurso que se chama Éloge à la pauvreté, elogio à pobreza. Ousadíssimo. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que meu Deus. Não são dignos de elogios, não considero dignos de elogios, nem as nações empanturradas de lucro, e tampouco a pujança armamentista, e ainda menos esse europeu de honrarias concedidas a serviço do poder. Estando já adiantado na minha jornada, eu nada encontrei mais digno de elogio do que a pobreza. Não a miséria, isso é importante agora, não a miséria, repugnante e abjeta, inaceitável na sua negação da dignidade humana, mas a pobreza, aquela que com obstinação feroz se tem desejado transformar, sem jamais questionar que saber exporta acerca da sobrevivência. Que práticas dispõe dignas de serem novos pontos de partida? Soube-se descrevê-la sem compreendê-la, lamentá-la sem respeitá-la e, sobretudo, soube-se amalgamá-la à miséria, para desativar a alternativa de que está plena. Se a miséria persiste e se cola a nós, é porque não escolhemos partir da pobreza, mas de métodos de trabalho e de modos de pensar que sacralizam a riqueza. A sacralização da riqueza. Bom, essa virada é ética, política e epistemológica, proposta pelo trabalho desse haitiano. E ela encontra eco direto no trabalho do Albert Tevoedjé, também, né, não conhecemos, sociólogo do Benin, né, africano do Benin, que é de onde saíram a maior parte dos navios negreiros que inclusive desembocaram na Bahia e no Haiti. O livro dele está traduzido para o português, foi traduzido pela Pastoral da Terra, isso diz muito também, né, a editora Vozes, quem traduz é ela. E ele vai dizer coisa muito parecida com Georges Anglade nesse livro. Ele vai partir, ele começa dizendo que é preciso desonrar o dinheiro, é o primeiro capítulo, desonrar o dinheiro, recusando a ostentação e o aumento desmedido da capacidade de consumo como modelo de desenvolvimento das nações. E em seguida, ele propõe esse mesmo movimento metodológico do Anglade, libertar a pobreza da associação, nas palavras dele, com algo que não a constitui, indigência e miséria. Ele vai dizer, tem uma outra pobreza, a gente não está sabendo ver. Uma pobreza que é digna, onde é possível viver, desde onde é possível produzir práticas e saberes que mantêm a vida, que mantêm o laço social, que são criativos, que podem indicar modos de vida não capitalistas, modos de vida profundamente associativos. Será que a gente não está sabendo fazer as perguntas para que essa pobreza diga o que é? Será que as perguntas que a gente faz impedem que ela diga o que é? Bom, ele vai dizer, ele propõe, isso sim, e olhem que interessante aí, o Albert Tevoedjé, que se amalgame miséria e riqueza extrema. Isso é muito importante. É a acumulação desmedida de alguns que leva à existência de uma massa de indivíduos reduzidos à indigência e obrigados a recorrer à caridade pública ou privada para sobreviver. A miséria nasce da mesma civilização do esbanjamento. É isso que diz o Albert Tevoedjé. E ele vai decretar, a acumulação acontece no organismo quando uma substância introduzida não é nem absorvida devidamente nem eliminada, ou seja, ela é tóxica. Da mesma forma, a riqueza, quando significa acumulação desordenada, torna-se tóxica para a sociedade onde está localizada, porque a opulência não controlada nem dominada produz adoecimento, o seu próprio e o do seu ambiente. Bom, ele convoca a desenvolver a tecnologia da vila, reencontrar o tempo de viver, produzir respostas para bem viver e bem morrer, que não partam da terceirização de tudo, porque a riqueza, afinal, a resposta para a melhor educação é poder pagar no colégio, a resposta para a doença é poder pagar no hospital. Respostas que não partam da terceirização de tudo. Como acolher familiares que envelhecem? Como fazer o amor durar?
Como fazer do corpo uma usina de vitalidade e energia, pronto para o desafio de viver. Como Anglad, o Tevô Edré ressalta que só há miséria porque não se escolheu a pobreza digna como modelo de desenvolvimento, colocando-se em seu lugar uma riqueza opulenta, feita de consumo e desperdício, que sequer é conhecida pelas populações e que nada tem a dizer de contundente sobre as questões ardentes que ele levanta. Ambos contrapõem-se à lógica desenvolvimentista, que consiste na expansão a nível global do modelo ocidental e de vida boa, apresentando dois exemplos bem simples. O Anglad fala que no Haiti as casas na zona rural são muito leves em função da frequência dos terremotos e das chuvas e dos furacões. É uma tecnologia que permite que a vida se mantenha, ou seja, ela desaba, mas não mata a gente. Enquanto que muitas casas que foram erguidas com a ajuda internacional de cimento mataram muita gente nessa mesma região. É a tecnologia de manutenção da vida. O Anglad vai falar disso. O Tevô Edré vai falar de algo parecido. Ele vai falar das telhas de zinco na África que tornam a casa um forno e que substituíram as telhas de barro, material ali presente que mantinha uma temperatura adequada. Exemplos muito simples da tecnologia da vila, da tecnologia de manutenção da vida presente nesses espaços. Bom, esse movimento simultâneo de ambos, e a que ambos nos convocam, é importante. Reabilitar a pobreza como espaço de criação, de bem viver, desabilitar a ignição que faz dela o maior foco de atenção no combate à desigualdade social, gera como efeito simultâneo a percepção do que o professor falava, da riqueza extrema e desmedida como principal produtor, vetor e mantenedor da desigualdade. Bom, eu tenho um monte de coisas mais para falar, eu não vou ter tempo. Leiam a minha tese, mas... Leiam a minha tese. Eu vou terminar já falando para vocês dessa convocação que eu quero fazer. Eu ia citar um outro sociólogo haitiano que defendeu a sua tese aqui no Brasil, gente, na Federal de Pernambuco. O Jean Anil Luiz Just, escreveu em português, falando, denunciando o que ele chama de solidariedade do espetáculo, contra justamente a ajuda internacional. E ele vai falar como ela substitui solidariedades da vila. Enfim, interessantíssimo. Leiam, quem quer trabalhar com esse tema, depois me peça, eu passo o nome dele. Morreu também na manhã do terremoto, foi assassinado. Mas bem, e aí a gente chega no último, libertar a imaginação sociológica. Pensar o papel das ciências sociais, pensar o papel que as ciências sociais têm e tiveram no projeto colonial, atualizado pelas lógicas desenvolvimentistas do pós-Segunda Guerra, implica a gente pensar o exercício que a gente faz, que a gente coordena, de violência epistêmica, entendida como colonização da vida pelo discurso. Verificamos assim o modo como a nossa produção de conhecimento reforçou certas representações de pobreza, contribuindo para que elas se tornassem dominantes, modulando com rigidez os modos de imaginar a realidade e de interagir com ela, habilitando algumas associações, como por exemplo, riqueza e desenvolvimento, associação sempre habilitada, sempre permitida, e interditando outras, como por exemplo, pobreza e bem viver, por que não? Ou riqueza desmedida e miséria. E agora eu vou ler esse trechinho do René Depestre. Ele vai dizer: no momento atual, não se conhecem pesquisas de campo sobre as sociedades mineradoras, sobre as usinas açucareiras, sobre as companhias frutíferas, cafeeiras. As ciências sociais esquadrinharam o mapa do Caribe e da América Latina, sem, entretanto, perceber no seu caminho as instalações imperialistas. Passando pente fino em cada canto do território americano, o olhar da teoria social se limitou, ainda que brilhantemente, a designar as mitologias, os sistemas de parentesco, os preconceitos raciais, a literatura oral, os costumes sexuais e culinários, as criações musicais e artísticas, a miséria das populações, sem jamais se interessar com o mesmo entusiasmo pelos conselhos de administração dos bancos e das bolsas neocolonialistas. Onde estão os cientistas sociais para pesquisar as castas militares das instituições econômicas e políticas, dos mecanismos pseudo-jurídicos? Em resumo, quando serão esquadrinhadas as estruturas elementares do poder imperial, que em cumplicidade com as oligarquias nacionais continuam a subdesenvolver as sociedades americanas,
enquanto enriquecem de modo ilegítimo. René Depestre, cientista político haitiano, vivo nesse livro, disponível em português, que se chama Bom Dia e Adeus à Negritude. Procurem em PDF, disponível. Pois bem, a partir dessa convocação, feita pela teoria social haitiana-africana, eu convido vocês a três movimentos. 3 movimentos de descolonização da nossa produção sobre pobreza. O que eles nos convocam? O primeiro deles, que como procedimento metodológico indepassável, distingamos pobreza e miséria ao realizarmos nossas pesquisas. Segundo, que como imperativo ético e compromisso político, reabilitemos a pobreza como lugar social onde é possível viver, experimentando retirá-la do lugar de problema social e interpelando-a como portadora de saberes e tecnologias para a manutenção da vida e do laço comunitário. E que ao fazermos isso, terceiro, no plano epistemológico, passemos num giro radical a endereçar as nossas lentes à riqueza desmedida, conquistada de modo ilegítimo, e concentrar os nossos esforços em transformá-la, ela sim, em problema social e sociológico, que sejamos capazes de envilecer a riqueza. Descolonizar a imaginação talvez signifique, no plano das ciências sociais, liberar a imaginação sociológica para localizar novos alvos, para identificar outros inimigos da sociedade justa, para parafrasear o livro do professor, e atuar sobre eles com a mesma veemência com que até aqui se decretou guerra à pobreza. Descolonizar a imaginação, nesse caso, pode significar ajustar o foco sobre uma produtora de assimetria e injustiça social amplamente denunciada pelos intelectuais aqui citados, a riqueza desmedida. Obrigada, gente.